Você sabia que a onça-pintada, o maior felino das Américas, pode detectar sua presença apenas pelo som da sua respiração, mesmo a dezenas de metros de distância? Agora imagine ser surpreendido por ela, em silêncio absoluto, no meio da mata, com nada além de um facão e a companhia de seus cães. E aqui vai a pergunta que não sai da cabeça de quem vive no coração do Brasil. O que acontece quando um homem e uma onça se encontram frente a frente no campo aberto do cerrado? A resposta, talvez, esteja muito além do que qualquer manual de sobrevivência possa ensinar. Porque naquele domingo, o que me salvou não foi a força, nem a arma. Foi algo mais antigo que o próprio medo: lealdade. Me chamo João Batista Ferreira. Trabalho com gado há mais de 50 anos nas bandas de Campina Sul, em Goiás. Meu ofício é vaquejar. Desses que conhecem o cheiro da terra antes mesmo do sol nascer. Na minha idade, a maioria dos homens já teria trocado o cavalo pela rede. Mas o cerrado me chama, sempre chamou. Aqui cada trilha conta uma história, e cada silêncio pode esconder um rugido. Eu já tinha visto muita coisa nessa vida. Cobras em bebedouros, javalis atravessando trilhas, bois fugidos no meio da madrugada. Mas naquele 25 de maio de 2025, o destino me apresentou o que há de mais selvagem no Brasil. O olhar direto de uma onça pintada adulta, a rainha invisível da mata. Dizem que esse animal aparece quando você menos espera, e é verdade, mas ninguém fala do que acontece depois. Não nos livros, nem nos programas de televisão. Porque o que aconteceu comigo só pode ser contado por quem viveu para lembrar. E eu vivi. Mas não sozinho. Essa história não é só sobre um ataque. É sobre o valor de uma matilha, sobre um cavalo que recusou fugir e sobre um homem que aprendeu, com sangue e cicatriz, que família não se escolhe, mas se reconhece, mesmo quando tem patas e cascos, ainda com o mundo. Antes de tudo acontecer, eu apenas segui a minha rotina. Subi no relâmpago meu cavalo baio de 15 anos e segui com meus 5 cães mata adentro. Mas na mata do cerrado, o que parece rotina pode virar lenda em minutos. E foi o que aconteceu naquele dia. A história que você vai ouvir agora não é invenção nem exagero de vaqueiro antigo. É um testemunho. Uma memória que ainda pulsa, lateja e me visita em cada sonho. E como toda boa história contada à beira do fogo, ela começa com um pressentimento. Um cheiro estranho, um silêncio denso e o som abafado de patas que se aproximavam pela mata. O dia começou como tantos outros. O sol ainda se espreguiçava por trás das árvores quando saí com minha tropa. Relâmpago, meu cavalo de confiança e os 5 companheiros de 4 patas que nunca me deixavam andar sozinho. A missão era simples: verificar o sumiço de alguns bois nas redondezas do córrego das Antas, um pedaço de mata mais fechada onde o cerrado encontra a galeria úmida. Mas naquela manhã de 25 de maio de 2025, o cerrado decidiu falar. E quando ele fala, é melhor escutar. Antes de qualquer imagem, foi o cheiro que chegou primeiro, o odor pesado, como carne esquecida ao sol, só que fresco, molhado, quase doce. Meus cães pararam. Relâmpago, que conhece cada centímetro da fazenda como as linhas da palma da minha mão, travou o passo. Trovão, o mais velho dos cães, soltou um ganido baixo. Aquilo não era normal. Ali, no coração do Brasil, a onça pintada ainda reina, mesmo quase invisível aos olhos humanos. Estima-se que existam menos de 300 delas vagando pelo cerrado, segundo dados do ICMBio de 2023. É uma espécie em risco de extinção no bioma. O avanço da agropecuária, os incêndios e o desmatamento contínuo têm encurralado esse animal majestoso, tornando os encontros com humanos mais perigosos, para ambos os lados. E naquele dia, eu era o homem do outro lado da fronteira, o invasor. Logo à frente, uma clareira escondia um espetáculo sombrio. Um dos bois desaparecidos jazia no chão, abatido, aberto. Os urubus faziam sua vigília no alto das árvores, esperando a vez. Mas não era deles o banquete, era dela. Naquele fração de segundo,
vi a verdadeira dona daquelas terras. Uma onça pintada adulta, musculosa, com o pelo manchado de ouro e sangue. Devia pesar perto de 100 quilos, o suficiente para derrubar qualquer animal ali, inclusive a mim. Os olhos dela me fitaram. Não com medo, não com raiva, mas com cálculo. Era como se ela estivesse decidindo se eu era ameaça ou parte do menu. E ali, de cima do cavalo, com a rédea firme numa mão e o facão na cintura, senti pela primeira vez que talvez a coragem não fosse suficiente. A onça pintada raramente ataca humanos. Os registros no Brasil são extremamente raros. Entre 2010 e 2020, foram apenas 17 casos documentados. Quase todos aconteceram quando o animal foi encurralado ou surpreendido. Mas não se engane, quando ela decide atacar, não há muito que possa detê-la, exceto o inesperado. Naquele momento, o silêncio se tornou uma presença. A matá parou de respirar, os cães se calaram, até Relâmpago congelou. E eu, com o coração martelando no peito, entendi algo que os livros nunca me ensinaram. Por mais que conheçamos a Terra, ela nunca será nossa. Somos apenas visitas de passagem, e às vezes cruzamos com quem nunca pediu nossa presença. Na natureza não há vilões, há regras, e naquele dia eu havia cruzado a linha. O que é coragem? Essa palavra, tão comum no sertão, costuma ser usada para descrever quem enfrenta o que os outros evitam. Mas existe um tipo de coragem que não nasce de escolha. Ela simplesmente aparece, no exato instante em que fugir não é mais uma opção. Quando meus olhos cruzaram os da onça pintada naquela clareira, meu corpo gelou. E não por covardia. Era o instinto dizendo que algo maior que eu estava ali. Não maior em tamanho, mas em presença. Uma fera moldada por milhares de anos de adaptação. Uma caçadora de elite. Mesmo com o facão na cintura e 5 cães ao redor, eu sabia, se ela avançasse, tudo o que eu tinha era esperança. A ciência chama isso de resposta de luta ou fuga, uma reação automática do corpo diante do perigo. O cérebro libera adrenalina, acelera os batimentos e prepara os músculos para agir. Só que no meu caso, fugir significava dar as costas. E isso, diante de um predador, pode ser o convite final para o ataque. Relâmpago, meu cavalo, sentiu antes de mim. Seus músculos se enrijeceram, as orelhas baixaram, e o relincho que ecoou pela mata foi como um aviso. Algo terrível ia acontecer. E aconteceu. A onça não hesitou. Avançou como uma flecha viva, silenciosa e letal. O segundo seguinte se desdobraram em câmera lenta na minha mente. Um ataque perfeito, que só não terminou em tragédia por causa do que nos une aos animais que amamos. A coragem dos cães não veio de ordens, veio da convivência, do vínculo. Eles não sabiam que estavam enfrentando um dos predadores mais eficientes do planeta, mas sabiam que eu precisava deles, e isso bastou. Trovão foi o primeiro a saltar, o mais velho, o mais experiente, o que já me salvara antes. Depois vieram os outros, como uma tropa em sincronia. Não eram guerreiros, eram protetores. O mais curioso sobre o medo é que ele não impede o ato de resistir. Ele avisa do perigo, mas não determina a escolha. Eu estava apavorado, meu braço fraturado, o rosto cortado, o cavalo caído. E ainda assim, lutei. Coragem nesse contexto não era bravura vazia. Era instinto de sobrevivência misturado com senso de pertencimento. Eu não podia deixar meus companheiros enfrentarem aquilo sozinhos. Eu também era parte da matilha. Avancei com um facão quando tive uma brecha. Não com técnica, não com força, mas com tudo o que me restava. E naquele instante compreendi. Coragem não é ausência de medo. É agir mesmo quando tudo em você grita para parar. E foi isso que nos manteve vivos. Naquele chão de folhas e sangue cercado por gritos rosnados e relinchos, algo inesperado aconteceu. Não foi apenas um embate entre homem e fera. Foi o momento em que meus animais mostraram algo que poucos acreditam, que amor também se manifesta com dentes, patas e coragem. Enquanto a onça se preparava para o golpe final, Trovão a interceptou sem hesitar. Seus latidos não eram de medo, eram um chamado.
Como quem diz, você vai ter que passar por mim primeiro. Logo atrás, Bala se lançou contra o flanco da fera, enquanto Cisco, Valente e Coragem fechavam o cerco como se tivessem treinado aquela manobra a vida toda. Mas a verdade é que nunca houve ensaio, apenas convivência. Por mais de uma década, esses cães compartilharam comigo os dias de seca, as tempestades repentinas, o calor que racha a terra e o silêncio que precede o perigo. Dormiram à minha porta, dividiram comida, longas cavalgadas e madrugadas de vigília. E foi nesse cotidiano sem palavras que algo maior foi se construindo. Um elo invisível, feito de convivência e confiança. Estudos recentes em comportamento animal mostram que cães são capazes de reconhecer emoções humanas, identificar nossos níveis de estresse e até antecipar ações com base em padrões de rotina. Eles não entendem nossas palavras como nós as falamos, mas captam sinais que nós nem percebemos em nós mesmos. E naquele dia, sem comando, sem instrução, todos souberam o que fazer. Cada um agiu como se soubesse o papel exato na batalha. Bala agarrou a cauda da onça, arrastado como uma âncora viva. Cisco avançava e recuava, distraindo o inimigo. Valente mordeu firme a perna traseira da fera. Coragem, e ainda jovem, fazia um escudo de som, latindo com toda a alma. E no meio disso tudo, Relâmpago, mesmo ferido, se reergueu. Não fugiu, se posicionou, protegeu, e com um coice certeiro virou a maré. Há quem diga que animais agem apenas por instinto. Mas instinto não explica estratégia. Não justifica permanecer quando se tem a chance de correr. Não é o medo que segura um animal ao lado do dono. É a conexão. Meus cães não entenderam o perigo da forma que eu entendia. Eles não pensaram nas consequências. Eles sentiram e agiram, como quem defende o que ama, como quem reconhece no outro mais que um dono, um membro da mesma alcateia. E foi isso que salvou minha vida. A inteligência deles não está em repetir truques, está em sentir o momento. Em saber, no exato segundo, que era hora de lutar. Por mim, por nós, por tudo o que construímos juntos. Quando a poeira baixou e o silêncio voltou a dominar a mata, eu sabia que ainda estava respirando. Mas não era o mesmo homem que havia entrado naquela clareira horas antes. Algo dentro de mim havia mudado. E essa mudança não foi provocada pela dor ou pelo medo. Veio da própria onça. Ela ainda estava ali, sangrando, ferida, mas de pé. Seus olhos já não eram os mesmos do início. Não havia mais aquela fúria inabalável. Havia julgamento. Uma pausa como se ela estivesse calculando tudo novamente. E pela primeira vez hesitou. Recuou e virou as costas e desapareceu na mata. Sem correr, sem se arrastar, apenas indo embora, como quem diz, por hoje, basta. Naquele momento, não senti alívio, senti respeito. A onça pintada ou pantera onca é um dos predadores mais antigos da América Latina. Por séculos, ela foi símbolo de força, reverência e temor nas culturas indígenas, como os guaranis e os chavantes. Muitos povos acreditavam que ela era guardiã das florestas, uma espécie de espírito da selva. Hoje, esse animal está cada vez mais raro fora das áreas protegidas. A destruição do habitat, a caça ilegal e os conflitos com fazendeiros reduziram drasticamente sua presença. No Cerrado, ela corre risco severo de extinção. Estima-se que, no ritmo atual, áreas onde a onça reinava livremente há 50 anos não terão mais nenhum exemplar em 2 ou 3 décadas. E quem perde com isso não é só ela, fomos todos nós. Eu não guardo raiva daquela fêmea dourada, pelo contrário. Ela me ensinou mais em minutos do que muitos livros me ensinaram em anos. Ensinou que a natureza não ataca por maldade, mas por necessidade. Que cada criatura, por mais feroz que pareça, está apenas tentando sobreviver num mundo que encolhe a cada cerca, cada fogo, cada árvore caída. A ferocidade da onça não era crueldade, era instinto. E ali,
Naquela clareira ensanguentada, entendi que não estava enfrentando uma inimiga. Estava diante de uma mestra da sobrevivência. E sobreviver no cerrado é uma arte. Por isso, quando penso naquele dia, não penso em vingança. Penso em equilíbrio, em limites, em reconhecimento. Ela me deixou viver, não por piedade, mas porque reconheceu que aquela batalha não valia o risco. Porque entendeu, como eu entendi, que o conflito não era entre nós, mas entre mundos que se cruzam quando faltam espaço e respeito. E talvez seja essa a maior lição que ela me deixou. A natureza não exige que sejamos os mais fortes, apenas que aprendamos a respeitar o território, o tempo e o silêncio de quem já vivia aqui muito antes de nós. Foram precisos 3 dias no hospital, uma cirurgia no braço e mais de 20 pontos no rosto para o corpo começar a se recuperar. Mas as feridas mais profundas não estavam na pele. Estavam no que entendi depois que tudo passou. Naquela cama, com os olhos fixos no teto branco, me vi voltando à clareira repetidas vezes. Cada latido, cada movimento da onça, cada respiração pesada do relâmpago, como se tudo estivesse gravado dentro de mim. E talvez estivesse, mas não como um trauma, como uma prova. Prova de que eu nunca estive só. Durante anos, achei que era eu quem cuidava dos animais, que era minha função alimentar, proteger e ensinar. Mas naquele momento em que a vida quase me escapou, foram eles que cuidaram de mim. Cada um à sua maneira. Trovão, com sua bravura silenciosa, Bala com seu apego inquebrantável, Cisco, valente e coragem, com a entrega total de quem não conhece outra forma de amar senão com o corpo inteiro. E Relâmpago, aquele cavalo que já me carregou por 1000 caminhos, me sustentou mais uma vez quando eu não conseguia nem me manter de pé. Quando voltei para casa, mancando, com o braço enfaixado e o rosto marcado, minha esposa me abraçou como se nunca mais fosse soltar. Meus netos olhavam para mim como se eu fosse um personagem de lenda. Mas o que eu via ao meu redor era algo ainda maior. E uma família que não termina nos laços de sangue. Família, aprendi naquele dia, é feita de presença, de entrega, de saber que quando o mundo desaba, alguém estará ali, mesmo que tenha 4 patas e não fale uma palavra. E esse legado, que quero deixar para os meus filhos e netos, não cabe em herança de terra nem em testamento. Ele está nas pequenas coisas, no carinho com que tratamos um animal, na forma como respeitamos o que a natureza nos oferece, da lealdade que plantamos com o tempo. Hoje, Trovão já não corre como antes. Ficou com uma sequela na pata, arrasta um pouco quando caminha. Mas há orgulho no seu olhar. E quando me encara, sei que lembra. Relâmpago também ficou marcado. Uma cicatriz atravessa seu flanco, mas ainda mantém o passo firme. Eles não são apenas sobreviventes, são guardiões da memória. E toda vez que olho para o espelho e vejo as marcas no meu rosto, não vejo dor, vejo prova de que amar vale a pena, de que o vínculo entre homem e bicho vai além de comando e obediência. É algo antigo, sagrado, que nasce devagar e se revela quando o mundo põe à prova quem somos de verdade. Talvez a onça tenha me ferido, sim, mas foi ela quem me mostrou que o amor mais puro não grita. Ele protege, ele permanece, ele luta. E isso ninguém me tira.